Oi, gente! Hoje em fisiopatologia a gente vai tratar de tireoide, o excesso ou a falta dos hormônios dela. Vamos lá. Bom, para a tireoide fabricar os seus hormônios, ela precisa de iodeto, que é um íon que a gente consegue através da alimentação. Em muitos países, o sal já tem iodeto, já tem iodo. Então, inclusive o nosso. Esse iodeto está na circulação sanguínea. Ele vai passar para as células foliculares através de um canal, de um transportador de iodeto e sódio. Ele passa para as células foliculares e depois passa por outro canal para o coloide do folículo da tireoide. Lá ele vai ser oxidado e vai ser juntado à tirosina, formando o T3 e o T4. Esse T3 e T4, ele fica armazenado dentro de uma proteína chamada tireoglobulina. Essa tireoglobulina é secretada novamente para a célula folicular e a célula folicular vai juntar a tireoglobulina, que tem T3 e T4 armazenado, junto com um lisossomo. O lisossomo, ele serve para separar o T3 e o T4 da tireoglobulina. E aí, a T3 e T4 vão ser secretados para a corrente sanguínea. Essa é a lógica da fabricação de T3 e T4, muito por cima, lógico. Esse T3 e T4, eles são fabricados pela indução do hormônio TSH, que acessa a tireoide e faz com que ela produza T3 e T4 a partir do iodeto e da tirosina. Vamos em frente. Aqui a gente tem o folículo da tireoide. Tireoide, é ele que tem células foliculares em volta e o coloide, onde é armazenado o T3 e o T4. Aqui está o feedback, ou positivo ou negativo, da secreção dos hormônios da tireoide. A gente tem lá em cima o hipotálamo, a hipófise e a tireoide. O hipotálamo dá um feedback positivo através do TSH para a hipófise. A hipófise, por sua vez, também dá outro feedback positivo para a tireoide. A tireoide produz e secreta o T3 e T4. O T3 e T4 chega aos tecidos. Lá ele vai dar uma alça de feedback negativo, tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Ele tem uma alça curta e uma alça mais longa para o hipotálamo. Aqui a gente vê as ações do T3 e T4 em todas as células do organismo. Ele entra dentro da célula e vai atuar em receptores nucleares, induzindo a produção de proteínas através de RNA mensageiro. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio é mais fabricada por intermédio dos hormônios da tireoide. Por isso que o seu metabolismo aumenta também. A primeira doença que a gente vai ver é a doença de Hashimoto, a tiroidite linfocítica crônica, mais conhecida como doença de Hashimoto. A tiroidite autoimune de Hashimoto é a causa mais comum de hipotiroidismo primário. Ele afeta as mulheres de 8 a 9 vezes, mais frequente que os homens, e tem uma incidência máxima entre 30 e 50 anos de idade. Eu vou explicar uma coisa. Vamos aqui num outro slide. Aqui a gente tem um slide que fala em hipotireoidismo primário, secundário e terciário. Quando eu digo que um hipotireoidismo é primário, é porque ele afeta a fonte, onde é produzido e secretado o T3 e T4. Então, ele é um hipotireoidismo primário. Depois da tireoide, acima dela, vem a hipófise. A hipófise já seria atingida um hipotireoidismo secundário. E se atingisse o hipotálamo, seria um hipotireoidismo terciário. O secundário e o terciário também são chamados de hipotireoidismo central. Vamos voltar ao antigo slide. Bom, aqui.
O hipotireoidismo de Hashimoto, na forma mais comum de hipotireoidismo primária, a tireoidite autoimune de Hashimoto é difusamente infiltrada por linfócitos. Linfócitos linfócito T, CD8 e TCD4, tá? A maioria dos pacientes apresenta anticorpos antitireoide peroxidase, antitireoglobulina, 60%, e a prevalência é maior em populações com dieta rica em iodo, tá? Curiosamente, o Hashimoto aumentou em muito depois que se colocou iodo no sal. Há pesquisas relevantes que falam a respeito disso, mas vamos em frente. E parece tornar a tireoide mais antigênica, tá? Os indivíduos afetados apresentam aumento do risco de outros distúrbios autoimunes, como vitiligo, síndrome de diabetes tipo 1, tá? Dizem que quem tem uma doença autoimune tem sempre mais de uma, né? Então existe uma quebra da tolerância, né? Se a gente lembrar bem de autoimunidade, de doenças autoimunes, a gente tem os nossos tecidos são reconhecidos como os nossos pelo sistema imune, mas quando eles passam a não ser mais reconhecidos, existe uma quebra da tolerância. Aqui nós temos o Hashimoto, nós temos ali ele sendo atacado por células do TCD8, aqui tem também TCD4 envolvido, então é o sistema imune que começa a atacar as próprias células do organismo. Isso aqui é para exemplificar a vocês. Morte celular, o que acontece no Hashimoto, como estava naquela figura, né? Morte celular mediada por linfócito citotóxico TCD8, que induz o que? A apoptose, né? Morte celular mediada por citocinas, então tem ativação excessiva de células TCD4, a produção de citocinas inflamatórias, ou seja, você fica com um processo inflamatório na Hashimoto, tá? Com a intermediação de interferon gama na glândula tireoide, resultando no recrutamento e ativação de macrófagos e outros danos ao folículo, tá? Um mecanismo menos provável envolve a ligação de anticorpos antitireoidianos, anticorpos antitireoglobulina, antiperoxidase tireoidiana, seguida por citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpos. Vamos lá. Aqui a gente tem a Hashimoto, ali a gente tem um processo inflamatório, um filtrado inflamatório. É muito importante que vocês olhem bem como a doença causada nas lâminas. Vocês deem uma atenção a isso, porque lâmina sempre cai. Então você tem ali um infiltrado de células inflamatórias agudas na lâmina da tireoide envolvendo a Hashimoto. Vamos lá. Bom, o que acontece de fato? Como você vai descobrir que aquela pessoa, através de um caso clínico, ela está sofrendo de Hashimoto? É simples. A Hashimoto não é uma deficiência do T3 e T4? Se existe uma deficiência na produção de T3 e T4, porque a tireoide está sendo danificada, o que vai acontecer com os outros hormônios? Tanto o TRH quanto o TSH. Gente, eles vão subir, porque não existe as alças curta e longa de feedback negativo ali à esquerda. Essas alças não vão mais existir. Se essas alças não existem, o organismo entende que tem que secretar mais hormônio para fabricar mais T3 e T4. Então, se não está havendo as alças de feedback negativo, vão haver as alças de feedback positivo. O TSH vai estar alto, o T3 e T4 vão estar baixos. Além da Hashimoto, a gente tem outro tipo de tireoidite, menos grave, porque ela não vai danificar a tireoide a ponto da pessoa ficar sem ela, tá? Ela é geralmente
ela é dada em mulheres entre as idades de 30 e 50 anos, provocada por uma infecção viral ou um processo inflamatório desencadeante por infecções virais, tá? Comum em pessoas que têm muita infecção no trato respiratório superior. Curioso, né? E a resposta imune não é autoperpetuante. É a tiroidite granulomatosa subaguda de Kerven. Essa tiroidite ela não é autoperpetuante, ela vai demorar de 6 a 8 semanas e depois vai sumir como veio, entendeu? Então, ó, dor no pescoço, quadro clínico com dor no pescoço, particularmente a deglutição, febre, tem que dar febre, é um processo infeccioso, mal-estar e aumento variável da tireoide, tá? Hipertireoidismo, isso é muito importante. Hipertireoidismo transitório pode ocorrer, como em outros casos de tireoidite, como resultado da ruptura de folículos tireoidianos. Gente, a tireoide não está fabricando mais T3 e T4 em maior quantidade. Apenas o processo inflamatório rompeu os folículos. E aí aquele hormônio foi parar na circulação sanguínea e da liberação de hormônios tireoidianos. A seguir, pode haver uma fase hipotireoidiana, de pouca fabricação de hormônio, porque a tireoide está se recuperando de um processo inflamatório. Dura de 6 a 8 semanas a recuperação, ok? Essa é a granulomatosa, essa é a Kerven. Vamos na próxima. Tireoidite linfocítica subaguda. Tem bastante, né? Mas a gente viu a Hashimoto, a de Kerven, que é a granulomatosa, e agora a linfocítica subaguda. A tireoidite linfocítica indolor faz parte do espectro de doenças tireoidianas autoimunes e é considerada por muitos especialistas uma variante de Hashimoto, tá bom? Ela tem sido uma associação ao antigo leucocitário humano, HLA, DR3 e DR5. A fisiopatologia. A tireoidite destrutiva, com liberação de hormônios pré-formados na circulação, tem sido identificada com o mesmo mecanismo subjacente dessa doença. Entretanto, os fatores que levam alguns pacientes a se apresentarem com uma fase hipertireoidiana e outra com uma hipotireoidiana crônico são desconhecidos, tá? E histologicamente, a tireoidite linfocítica indolor caracteriza por infiltrado linfocítico com ruptura dos folículos tireoidianos e bastante uma fibrose extensa nas lâminas. Então, o que a gente raciocina é que essa tireoidite também destrói o epitélio da tireoide, é uma variante da Hashimoto e tem bastante infiltrado linfocítico lá, ok? Vamos em frente. Outras causas de hipotireoidismo. Medicamentos ricos em iodo, tá? Os medicamentos podem causar um hipotireoidismo por vários mecanismos. A amidarona contém iodo que interfere no sistema do hormônio tireoidiano. O lítio é um dos principais. O lítio é passado a um remédio para um medicamento, desculpa, eu sempre falo essa palavra errada, medicamento, fiz aula de fármaco, gente. É um medicamento passado para doença, para transtorno bipolar, e ele, comumente, a gente sabe que ele engorda muito e causa a destruição da tireoide, né? Todos esses efeitos são acentuados em indivíduos com tireoidite autoimune subjacente, quer dizer, aquela pessoa já tem uma predisposição a uma tireoidite autoimune, toma um medicamento desse, ferrou, tá? O hipotireoidismo é geralmente irreversível com a interrupção dos medicamentos desencadeantes. Se você não tomar lítio a vida inteira, pode ser sim que ele seja reversível. Agora, se tomar lítio a vida inteira, aí a questão é outra. Defeitos enzimáticos congênitos, pode ser congênito, medicamentos tóxicos, deficiência de iodo na dieta ou dieta ricas em iodo. Isso aí é meio que assim, um dualismo, né? Mas realmente tem aí pesquisas que dizem, que ainda está sendo investigada, hipóteses que dizem que o excesso de iodo no sal pode estar levando a mais doenças autoimunes como a Hashimoto. Tá? Vamos lá. Tireotoxicose é a mesma coisa que hipertireoidismo, tá? Tireotoxicose é a mesma coisa que hipertireoidismo, ok?
tireotoxicose é o estado hipermetabólico devido à elevação circundante de T3 e T4. Então, uma tireotoxicose, se você ouvir em algum lugar, é a mesma coisa que o hipertireoidismo. Por ser mais comumente provocada por hiperfunção da glândula tireoide, a tireotoxicose é frequentemente conhecida como hipertireoidismo. Ok? Vamos lá. Existem 2 grupos de tireotoxicose. Eu adoro falar sobre isso, porque aí vem, assim, já há algum tempo, eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tinha muita mulher que frequentava academia de ginástica e gostava de tomar fórmulas para emagrecer. Sim, um problema. Mas vamos lá. Vou contar sobre isso e vou inserir aí o contexto das academias do Rio. Os grupos tireotoxicose com hipertireoidismo, quer dizer, uma coisa de origem orgânica, é a tireoide hiperfuncionante, captação aumentada de iodo. Isso aí a gente vai ver que tem uma causa orgânica, que é uma doença autoimune, e tem a tireotoxicose sem hipertireoidismo, são outras causas. A captação do iodo é baixa ou nula, porque ele está vindo de maneira exógena. Vamos lá, vamos chegar às academias do Rio. 80% das causas de tireotoxicose, de hipertireoidismo, né? Tireotoxicose com hipertireoidismo é a doença de Graves, tá? Depois são tumores trofobásticos e também tem algumas outras causas, excesso de iodo, adenoma tóxico, bócio multinodular, tá? Hipertireoidismo familiar. Vamos ver a principal, que é os 80%, que é a doença de Graves. E vamos ver também a tireotoxicose sem hipertireoidismo. Bom, aí é que vem as tais fórmulas para emagrecer. A tireotoxicose factícia. Gente, não se ganha nada tomando essas fórmulas, mas tem profissionais da medicina que não têm ética e que usam disso para ferrar com o seu sistema endócrino. Eles fazem fórmula para emagrecer de uso em excesso de hormônios, tá? Tem tireoidites que parecem que são hipertireoidismo e não é, como pode acontecer ali na granulomatosa, porque é a ruptura do folículo da tireoide, mas não é um hipertireoidismo, é um hipertireoidismo transitório, porque não houve uma superprodução de hormônio, apenas se rompeu o folículo e aí quando se faz o exame ele está alto. E tem o tecido tireoidiano ectópico, que é esse teratoma. O teratoma, ele pode ter tudo quanto é tipo de célula, inclusive células produtoras de T3 e T4, ok? E metástase do câncer folicular. Ele também pode causar em 1%, uma elevação do T3 e T4. Mas vocês têm que entender que todas essas causas aqui é sem hipertireoidismo. A tireoide está ok. O que está acontecendo aqui são causas secundárias que levam a pensar que a gente está com uma superprodução de T3 e T4. Beleza? Vamos lá. A doença de Graves é mais comum em mulheres, tá? Uma mulher de 38 anos que no passado pode aparecer assim, vou ler. No passado, tentou emagrecer sem sucesso, estava feliz em ver que nos últimos 2 meses havia perdido 11 quilos. Ela também tinha dificuldade em dormir à noite. Seu marido queixou-se de que ela está mantendo a casa em uma temperatura muito fria, ela sentindo muito calor. Recentemente, ela consultou um oftalmologista por vermelhidão. Essa é uma das partes mais importantes na doença de Graves. Vermelhidão e lacrimejamento nos olhos. O uso de colírios não ajudou. Ela conversou com um médico e, devido à fadiga, ansiedade, palpitações e cansaço fácil, no exame físico, sua pulsação estava em 100 batimentos por minuto e sua tireoide apresentava-se ligeiramente aumentada. As conjuntivas estão vermelhas e ela apresenta olho fixo. A doença de Graves, gente, não é somente aquele olho arregalado e um pouco para fora, exoftalmia. Ela tem que ter o edema também junto, a gente vai olhar.
Geralmente, no hipertireoidismo, é o contrário do que se dá no Hashimoto. Enquanto no Hashimoto, o T3 e o T4 não estão funcionando, não estão em grandes concentrações, estão em baixa, e impulsiona-se assim a hipófise a fabricar mais TSH para dar conta dessa baixa de T3 e T4, no hipertireoidismo o que se dá é ao contrário. Como o T3 e T4 está em grande quantidade, por feedback negativo, ele inibe tanto o hipotálamo quanto a hipófise. Então o TSH vai estar baixo e o T3 e T4 vai estar alto. Beleza? Vamos lá. Vamos a outro exercício. Uma mulher de 44 anos tem nervosismo e intolerância ao calor. Sua tireoide, veja bem, é sempre a mesma coisa. É por isso que eu estou colocando esses exercícios no meio da teoria, só para dizer que assim, o que aparecer de caso clínico, sempre vai dizer, tem 44 anos, tem nervosismo, intolerância ao calor, que é um ar-condicionado portátil, sua tireoide está difusamente aumentada, de volume, indolor, tá? Com sopro audível, pode ter isso. Seu nível de TSH é muito baixo. Por quê? Porque o nível de T3 e T4 está muito alto e eles inibem com alça curta e alça longa de feedback negativo. Tanto o hipotálamo quanto a hipófise. Eu vou repetir isso porque é importante. O T3 e T4 inibem, ok? Então é lógico que a resposta é doença de Graves. Nem é para pensar. Esse aqui é o olho da doença de Graves. Se você pensava que era só aquele olhar para fora, arregalado, porque o sistema simpático está muito ativado, não. Tem também o edema, porque ele causa uma resposta inflamatória. É uma doença autoimune. Olha só como é que está o olho dela. Tem uma inflamação ali, edema, vermelhidão. Se você olhar ali, tem os sinais da inflamação. Aqui também. Aqui é a doença de Graves em cintilografia. Pode cair um caso clínico com cintilografia para você. Você tem que ver que ali é uma hipófise, a primeira com uma hipofunção, que aparece bem desmaiado, e a doença de Graves é aquela lá da esquerda, da ponta esquerda. Essa aqui, ó, é um adenoma, e aquele ali é um bócio multinodular, olha, bócio multinodular, você parece com várias manchinhas, então você tem que identificar essas causas do hipertireoidismo, que é importante. Na doença de Graves, aqui não, né, gente? Aqui é um hipo. Mas na doença de Graves, essa borboletinha, que parece uma borboleta, ela tá toda enegrecida. Ó, ela foi toda, a cintilografia, ela parece toda corada de escuro. Viu? Vamos lá. Agora a gente vai entrar num assunto que é muito rápido de ser abordado, tá? Que é neoplasia da tireoide. A gente tem 4 tipos de neoplasia. 2 são diferenciadas, então não apresentam tanto risco, e 2 não são diferenciadas. Gente, o que não pode ser diferenciado? Que tem células com pleomorfismo, anaplásica, células que estão muito distantes das células originais. As células diferenciadas, a gente tem 2 tipos de neoplasia. O papilífero, que é o mais comum, graças a Deus, 80% dos casos, tá? Acompanha com tireoglobulina. A dosagem de tireoglobulina dá pra gente acompanhar o papilífero. E o fator de risco, mulheres jovens e disseminação linfática. Sim, linfonodo sentinela, tem que tomar cuidado. Então, esse aqui é muito diferenciado, ele é muito próximo das células originais. Quando a gente diz que um tumor é diferenciado, é que ele é próximo da célula que originou. Então ele está próximo de quem originou e distante de uma célula maligna, super maligna, entendeu? Aqui folicular é o carcinoma também, menos comum e um pouco mais agressivo que o diferenciado, tá? Acompanha-se também com tireoglobulina. É por isso que no início se evita tirar, porque ele não é tão agressivo, é mais agressivo que esse de cima, mas não é tão agressivo quanto os de baixo que a gente vai falar, e dá para fazer o acompanhamento, se ele está respondendo bem ao tratamento, tá? E aí o fator de risco também, disseminação,
não hematogênica, já que ele é mais infiltrativo, um pouco mais agressivo do que o papilífero. Pouco diferenciado. Gente, se está pouco diferenciado, ele está distante da célula normal e mais próximo de um câncer totalmente cheio de pleomorfismo, totalmente anaplásico, um câncer louco, entendeu? Então, assim, ele é pouco diferenciado, é o medular, 20% familiar, acompanha com calcitonina, tá bom? Hiperparatireoidismo e neuromas mucosos, tá? E o anaplásico, esse o prognóstico é terrível. Então, esse aí não tem muito o que se fazer. É um câncer totalmente diferente da célula original que o originou, né? Ele tá cheio de pleomorfismo, ele tá bagunçado, ele é altamente infiltrativo, ele faz metástase, prognóstico 6 meses de vida. Então, em neoplasia da tireoide, o que você precisa saber? A gente tem de 4 tipos. Nós temos 2 que são muito diferenciados e 2 que são pouco diferenciados. A gente tem o papilífero e o folicular, que são bem diferenciados. E a gente tem os poucos diferenciados, que é o medular e o pior de todos, o anaplásico. Beleza? Vamos em frente. Aqui a gente está uma célula da tireoide saudável. Agora vamos ver as não saudáveis. É importante ver a saudável para depois ver a não saudável. Aqui a gente tem o papilífero. Eu quero que vocês olhem esses núcleos das células em vidro fosco. Isso aqui é característica do papilífero. Assim, sabe? Parece um bando de bolinha em vidro fosco. Isso aqui é uma característica, tá? Núcleos claros em vidro fosco. A cromatina das células do carcinoma papilífero é fina e regularmente dispersa, dando ao núcleo um aspecto claro e relativamente homogêneo, tá bom? Então, aspecto de vidro fosco. Olhou isso daqui, viu o aspecto de vidro fosco, é o papilífero. Eu vou botar aqui as lâminas do câncer que mais pode aparecer em termos de lâmina, beleza? Aqui a gente tem, são corpúsculos calcificados, frequentemente com estrutura lamelada concêntrica, encontrada geralmente em ex-conjuntivos das papilas. Aqui também é o câncer papilífero. Aqui a gente tem, ó, com esse corpo pseudomatoso, tudo bem? Esse corpo aqui, tá? A gente tem essa característica também do papilífero. Esse núcleo aqui, como carcinoma, tem importância para o diagnóstico de carcinoma papilífero. Se você olhar isso aqui, você vai ver que para diferenciar, né, os tipos de carcinoma, do carcinoma medular, do anaplásico e do folicular. Esse aqui também tudo bem? Gente, esse é o folicular. Tá? Ele é um pouco diferente do papilífero. O que vocês têm que notar é que essa tireoide, ela tá com muito folículo. Ela não tá igual aquela tireoide que a gente viu no início, que tá com pouco folículo. Ela tem muito folículo, muito, lotada de folículo. Isso é um câncer folicular. Aqui a gente está olhando novamente. Olha, tem que ter um olhar muito bem treinado para você identificar uma célula em divisão aqui, tá? Eu confesso que eu acho isso muito difícil, mas para quem olha isso todo dia, identifica. Ali tem uma célula em mitose. Eu acho que vocês vão identificar mais esses tipos de câncer olhando, por exemplo, a gente tem, no caso, essa daqui. O folicular, ele tem lotado de folículo, então você percebe que o tecido dele, né, histologicamente, está diferente do tecido saudável. Tem folículo, mas não tanto assim. Folicular, né, voltamos ao slide original, olha, eu acho que vocês têm que estudar em termos de câncer, esses 4 tipos, os 2 muito bem diferenciado e os outros 2 que não são diferenciados. Das síndromes, a mais importante é Graves, Hashimoto, mas a granulomatosa de Kerven, que é transitória, eu também acho muito importante. Boa sorte, até mais.